receber o céu do Senhor, estará ministrando a palavra de Deus. Não é preciso dizer para você não se movimentar, não começar. As crianças estão atendidas lá embaixo, o mensageiro está aberto. Qualquer intercorrência, aparece o número ali no Data Show. Fique atento àquilo que o Senhor tem a falar conosco esta noite. Pastor Bruno Fernandes com a palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com o Senhor Jesus? Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 19. Nós vamos ler dois textos. Evangelho por João, capítulo 19, versículo 30. E depois o Evangelho por Mateus, capítulo 28. Primeiro, João 19, 30. É uma alegria poder retornar aqui a essa igreja tão abençoada. Já é, se eu não me engano, a terceira ou a quarta vez que eu venho aqui cooperar com esse grupo tão abençoado. É uma alegria rever o bispo Davi Alberto. E quando eu ouço o bispo falar, quer seja aqui na igreja ou pela rádio, eu sempre ouço nos debates, eu fico refletindo, eu fico ouvindo a voz grave do bispo, não é verdade? Uma voz bonita. Eu queria ter uma voz assim mais bonita. A voz é meio fina, meio cansada, meio rouca. E ouvir o bispo falar é muito agradável. Daria para ser também, nem de bispo, um bom locutor de rádio, não é verdade? Voz muito agradável. Deus abençoe o bispo Davi Alberto e sua família. Lá na porta também, enquanto você localiza, você vai encontrar na saída alguns DVDs de pregação. Tem alguns temas lá: um encontro e 3 revelações sobre Isaías 6. Tem um lá que é muito especial, Figueira ou Sarça, gravado no Vigilhão da Celebrai. E tem outros temas lá, acho que tem 7 temas ou 8 temas. Você gostando e querendo adquirir e ouvir mais a palavra de Deus, tenho certeza que vai te fazer muito bem. E aí quando você chegar na sua casa, em vez de você ver Big Brother, em vez de você ver Império, você vai ver o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Olha que maravilha, em vez de Império, o reino de Deus. Evangelho por João, capítulo 19, versículo 30. Quem achou, diga: achei. Achei. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Agora Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Mateus, Evangelho por Mateus, capítulo 28. Quem localizou, diga aleluia. Aleluia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Há uns dias atrás, menos de um mês, eu tive um sonho que mexeu muito comigo. E de mais ou menos desta data para cá, talvez a mensagem que eu tenho mais pregado
sobre a vida de Jesus, sobre o sacrifício, em pontos diferentes, em textos diferentes, mas eu tenho sentido, eu tenho percebido no meu espírito, o Espírito de Deus me constranger a falar cada vez mais de Jesus, cada vez mais da cruz, cada vez mais do Calvário, cada vez mais do sacrifício e cada vez mais da ressurreição. Com certeza, uma das necessidades da igreja atual, que é muito farta e onde nós ouvimos muitas mensagens a respeito de Elias, a respeito de Moisés, nós ouvimos mensagens a respeito de Abraão, nós ouvimos mensagens a respeito de José, nós ouvimos mensagens a respeito de Jacó, nós ouvimos mensagens a respeito de Isaías, de Jeremias, a respeito de Elias, a respeito de Eliseu, mas eu acredito que a necessidade da igreja nos dias atuais, não somente essa aqui, mas a igreja brasileira, é ouvir mais mensagens, é ouvir mais palavras que tenham um conteúdo mais cristocêntrico, que não coloquem uma necessidade dos membros, ou uma necessidade de cada um de nós, ou as nossas necessidades humanas no centro, mas que o Senhor Jesus esteja no centro. Em suma, o que a igreja precisa cada vez mais é refletir mais a respeito da pessoa de Jesus, é observar mais a pessoa de Jesus, é orar mais buscando ser igual a Jesus. Eu acredito que uma das maiores necessidades da igreja nos dias atuais é ser mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa intenção, nesse desejo, Deus tem me trago algumas mensagens e algumas palavras, sempre na vida, sempre na obra do Senhor Jesus Cristo, porque a vida de Jesus é uma vida modelo. O ministério de Jesus foi um ministério modelo. A maneira com a qual Jesus se entregou, a maneira com a qual ele lidava com as pessoas, a maneira como Jesus lidava com o seu semelhante, tudo que Jesus fazia, cada passo que ele dava, cada atitude que ele tomava, cada palavra que ele dizia, é um modelo para nós que queremos ser iguais a ele. Então a vida dele, a começar do seu ministério, que teve o seu início com 30 anos, você conhece a história bíblica, que nos diz que quando Jesus completa uma determinada idade, que é de por volta de 30 anos, que corresponde à maioridade judaica, corresponde aos nossos 18 anos hoje, Jesus vai iniciar o seu ministério. Ele inicia o seu ministério, e é interessante salientar que Jesus vai iniciar com 30 anos. Eu fiquei me perguntando, por que é que ele não inicia com 15? Por que é que ele não inicia com 20? Por que é que ele não inicia na adolescência? Por que a Bíblia oculta toda a juventude de Jesus quase, para nos mostrar já um Jesus com 30 anos? E a resposta que veio ao meu espírito é uma resposta muito simples e muito clara. É que assim como na vida de Jesus, na vida de todos nós, tudo tem o tempo certo para começar. Jesus teve o tempo certo para iniciar. Com 30 anos ele inicia. Às vezes nós percebemos algumas pessoas metendo os pés pelas mãos, entrando em situações extremamente embaraçosas, porque não querem esperar o tempo certo para determinadas coisas. Tem o tempo certo para a sua vida, tem o tempo certo para você casar, tem o tempo certo para você iniciar no ministério, tem o tempo certo para você ser um pastor, tem o tempo certo para você ser um empresário, tem o tempo certo para você entrar num curso superior. Então, o que manda para você viver uma vida melhor é se parecer com Jesus nesse aspecto. No que? Aguardar o tempo de Deus para a sua vida. Quem vive o tempo de Deus sempre vive melhor. Então Jesus aguarda o tempo certo para começar. Quando o tempo chega, ele começa já nos dando uma lição muito interessante. É que Jesus, gente, é o Filho de Deus. Jesus com certeza é a pessoa mais importante que já pisou nesta terra. Jesus tinha características extremamente divinas. Jesus veio com uma missão que nenhum outro ser humano poderia o substituir, que era a grande missão de morrer pela humanidade. Então o que eu quero deixar bem claro para você é que não houve
Nunca haverá na história da humanidade um ser tão importante como Jesus. Mas já no início do seu ministério, ele nos dá uma lição de humildade, quando ele vai até o Jordão. Chegando no Jordão, a cena é João Batista batizando muitas pessoas. João Batista vai olhando os fariseus, vai olhando os espectadores, aqueles que vinham para observar e também os que vinham para ser batizados. E João Batista vai dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? Raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. De repente Jesus vem vindo em direção a João Batista, e João Batista vai tomar um susto muito grande, porque quando Jesus vai se aproximando, ele muda o discurso, e de víbora ele olha para Jesus e diz: este não é uma víbora, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. E ele vem se aproximando de João Batista. Conforme Jesus vai se aproximando de João Batista, as pernas de João Batista, creio eu, vão tremendo dentro da água. João começa a suar mais frio, João começa a ficar nervoso e se perguntar por que é que ele está vindo a mim se ele é o Filho de Deus. Mas Jesus vai se aproximando e João diz: eu não sou digno nem de desatar a correia das suas alparcas, por que tu estás vindo a mim? E Jesus diz: porque convém que eu cumpra toda a lei. Isso é mais uma lição na vida de Jesus. Jesus era muito maior do que João, mas se submeteu à autoridade e ao batismo de João. Você consegue entender isso aqui? Porque tem muitas pessoas hoje com um espírito de insubmissão no nosso meio. Não, porque eu sou maior, porque eu ganho melhor, porque eu tenho um nível cultural, um cabedal muito maior, eu tenho muito mais conhecimento, eu sou muito mais. Aquilo que você é mais é da porta para fora, da porta para dentro. Todos nós somos servos de Deus. Já se submetendo a João, dando uma lição de submissão, que só pode liderar quem um dia foi liderado, só pode ser autoridade quem um dia esteve debaixo de autoridade. Jesus vai se submeter a João, e quando João toma Jesus nos braços para descê-lo nas águas, todos estão atônitos em redor, porque perceberam que o discurso de João mudou, porque perceberam um nervosismo na pessoa de João. E de repente, enquanto João vai descendo Jesus nas águas, a Bíblia diz que o céu se rasga, e de repente uma pomba que simbolizava o Espírito Santo começou a sobrevoar os dois, e o Pai brada dos céus: este é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Oh, coisa maravilhosa! Quer ver algo muito bom? É quando alguém dá testemunho a respeito de você. Eu fico feliz quando alguém me liga e diz assim: eu quero te trazer para pregar aqui, porque o pastor fulano de tal me indicou, te indicou para mim, porque a pessoa tal falou bem de você. Isso é muito bom quando você ouve que alguém está falando de você aqui na terra. É maravilhoso quando você percebe que alguém está dando bom testemunho de você. Mas melhor do que isso, é o céu rasgar e Deus dar testemunho da sua pessoa. Aleluia! Eu já quero abrir um parêntese para liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não sei que situação você está passando. Jesus estava no início do seu ministério, e o início é a fase que nós mais precisamos de afirmação. Então foi na fase que Jesus mais precisou de uma afirmação que Deus bradou: esse é meu filho. Eu não sei que fase você está vivendo, mas eu quero profetizar que se ninguém na terra der testemunho por você, Deus vai dar testemunho da sua pessoa. Bendito de Jesus. Então a Bíblia Sagrada diz que Deus dá testemunho de Jesus. E agora Jesus vai iniciar sendo transportado pelo Espírito para o deserto. Jesus está sendo levado para um lugar pelo Espírito Santo. Jesus vai ser conduzido não somente no começo, mas no meio da sua caminhada, no final da sua vida ministerial até a cruz. Jesus sempre vai ser movido, sempre vai ser levado, sempre vai ser conduzido pelo Espírito para o deserto,
para o monte para pregar o sermão das bem-aventuranças, para dentro do barco de Simão para operar um grande milagre. Então Jesus, ao longo da sua vida, ele sempre foi conduzido pelo Espírito. Isso é interessante também, porque fica como um exemplo para nós, porque o que conduzia Jesus não eram as circunstâncias diárias, o que conduzia Jesus não eram as intempéries, o que conduzia Jesus não eram as aparentes oportunidades ou as aparentes tragédias. O que conduzia Jesus, independente da situação, era o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia Sagrada que ele diz que ele vai para o deserto, lá ele passa por uma tentação. Ao findar um jejum de 40 dias, Satanás aparece para ele, você conhece a história, e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás faz algumas propostas. Após dizer não às propostas de Satanás, a Bíblia diz que Jesus é servido por anjos, Jesus é confortado por anjos, e a Bíblia diz que esse momento de tentação passa. E agora Jesus vai começar a pregar, Jesus vai começar a ensinar. Ele começa no Evangelho por João, capítulo 1, versículo 44, a chamar Pedro, a chamar André, ele chama Filipe, ele chama João, e todos vão um chamando os outros, e os discípulos vão se envolvendo cada vez mais com ele. Assim que ele reúne o seu grupo, ele começa a viajar. Provavelmente a primeira viagem que ele faz é para uma festa de casamento, é para as bodas de Caná. Lá ele transforma água em vinho, e os discípulos começam a crer mais ainda nele. E agora começa uma trajetória de 2 anos e meio a 3 anos. Uma das mais lindas trajetórias ministeriais que alguém poderia ter foi a que Jesus teve. Jesus teve uma trajetória onde ele pregou muito a palavra. Uma das coisas que Jesus mais amava fazer era pregar a palavra. Jesus não pregava como eu prego, Jesus não pregava como o bispo Davi Gualberto prega, Jesus não pregava como os pastores aqui pregam. Jesus pregava muito mais do que qualquer um de nós. Pensa aí no pregador que você mais gosta de ouvir pregar, multiplica por 1 milhão, multiplicou? Não chegou nem aos pés ainda de Jesus. Jesus pregava muito, Jesus pregava com autoridade, Jesus pregava com unção. A Bíblia nos revela alguns sermões de Jesus. Ele diz um que eu acho um dos mais interessantes, que é o sermão das 99 ou das 100 ovelhas, quando ele diz: um certo pastor tinha 100 ovelhas, uma das ovelhas se extravia do aprisco. O bom pastor deixa as 99 guardadas no aprisco e vai buscar a única que se havia perdido. O bom pastor a encontra, a coloca nos seus ombros e volta alegre, jubilando e celebrando, porque ele achou a ovelha que se tinha perdido. Jesus, ele é o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. De repente entrou pessoas aqui nesta oportunidade que estão longe do aprisco do Senhor, ou que estão pensando em sair do aprisco. Eu quero te dizer que ainda que você pense em sair do aprisco ou viver longe do aprisco, para onde você for, Jesus é o bom pastor, ele vai atrás de você porque ele te ama. Aleluia. Então Jesus ia pregando, Jesus ia falando com tanta unção, Jesus ia falando com tanta autoridade, que a Bíblia diz que a multidão não queria mais ouvir os fariseus pregar, a multidão não queria ouvir mais os escribas falarem, a multidão só queria ouvir Jesus. Os congressos, se fosse hoje, só teriam o nome de Jesus. Uma semana de congresso, pregador, Jesus. Todos queriam só ouvir Jesus. E isto, presta bem atenção em mim, foi incitando a inveja nos fariseus, foi incitando a ira no coração dos fariseus, que começaram a tentar bolar um meio, para tentar prender Jesus, para tentar parar Jesus, para tentar confundir Jesus. E eles começam isto com muitas perguntas, questionando muitas coisas a Jesus. E um fato também interessante de Jesus é que para todos os questionamentos que faziam a ele, quer seja pergunta de fariseu, quer seja pergunta de pessoas sinceras, Jesus sempre tinha uma resposta espiritual e certa para dar. Então eu já quero abrir mais um parêntese para profetizar mais isso na sua vida. Eu não sei qual é a pergunta que você tem no seu coração esta noite, eu não sei qual é a resposta que você entrou pelas portas da igreja necessitando, mas eu vim profetizar, em nome de Jesus, o Espírito Santo tem
tenho uma resposta para te dar. Eu quero profetizar que você não vai sair daqui esta noite com dúvida, você não vai sair esta noite daqui com questionamento. Eu quero profetizar que a resposta que você veio buscar, da maneira dele, Jesus vai te dar, em nome de Jesus. Então a Bíblia Sagrada diz que ele sempre tinha uma resposta para os questionamentos que faziam a ele. Você se recorda quando um dos questionamentos mais complicados de serem respondidos foi o dos fariseus, que pegaram uma mulher junto com um homem num ato adulterando. A Bíblia diz que os fariseus pegaram só a mulher, o homem escapou e levaram essa mulher até Jesus. Cada um deles tinha uma pedra na mão para apedrejar a mulher, e eles se aproximam de Jesus e levam aquela adúltera, levam aquela pecadora até Jesus, e eles dizem: Jesus, a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Nesta pergunta dos fariseus havia um estratagema, havia uma pegadinha no nosso português bem claro, porque Jesus era alguém que sempre pregava o amor, Jesus era alguém que sempre pregava o perdão, Jesus era alguém que sempre pregava a misericórdia, Jesus era alguém que pregava que Deus tinha mandado ele como filho para não condenar, mas para salvar o mundo. Então os fariseus fazem justamente essa pergunta. Por quê? Porque Jesus também jamais poderia desdizer aquilo que dizia na lei de Moisés, que o adúltero tinha que ser apedrejado. Se Jesus diz assim: não apedreja ela porque eu prego amor, eles apedrejariam ela e apedrejariam Jesus, porque todo aquele que dizia contra a lei também tinha que ser apedrejado. Se Jesus diz apedreja e mata ela, eles iam dizer: ué, mas você não prega o amor, você está indo contra o que você prega. E os fariseus juntaram esta questão para tentar pegar Jesus, porque eles achavam que com certeza Jesus ia livrar sua pele, ia dizer para apedrejar a mulher, que era o mais fácil de ocorrer. Mas o que eles não sabiam, primeiro, que Jesus nunca apedrejou pecador algum. Jesus nunca deu ânimo para pecador nenhum ser apedrejado. Jesus nunca condenou pecador algum em seu ministério. Irmãos, os nossos pecados nunca foram problemas para Jesus. O pecado da adúltera não era problema para Jesus. O pecado dos fariseus, o pecado dos homens que eram totalmente contra a vontade de Deus não era problema para Jesus. O pecado da mulher cananeia não era problema para Jesus. O pecado de Pedro de negar 3 vezes não foi problema para Jesus. Os nossos pecados nunca foram problema para Jesus. Problema para Jesus sempre foram as nossas fugas, o nosso problema em reconhecer que nós carecemos da bondade, da graça e da misericórdia. Oh, glória ao nome do Senhor. Se você reconhecer que você é carente da graça, do amor, Ele está sempre de braços abertos para te receber, e tem o céu aberto para você, irmão. Então eles pegam aquela mulher e levam ela até Jesus, achando que Jesus ia mandar apedrejar. E Jesus, é interessante que ele dá uma resposta simples demais para aquela mulher. Jesus não vai entrar em questão teológica, Jesus não vai fazer debate de 1h30, Jesus não vai filosofar diante da mulher. A resposta de Jesus é simples e direta. E qual é? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Oh glória, oh glória ao nome do Senhor. Imediatamente eles vão deixando uma a uma as suas pedras no chão e vão se afastando da mulher. De repente a mulher fica sozinha, só ela e Jesus. Ela olha para Jesus, Jesus olha para ela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? E a mulher olha e diz: Senhor, todos se foram. Aí ele diz: vai e não peques mais, para não te acontecer pior. Aleluia. Então Jesus sempre tinha resposta. Jesus seguiu na sua vida ministerial pregando, e ainda que tentassem armar qualquer coisa para ele, ele dava resposta. Ele sempre escapava da maneira que ele queria. Jesus era o ser mais interessante que já pisou nessa terra. A.W. Pink, um teólogo inglês, diz que Jesus é um ser tão emblemático que ele não cabe no nosso imaginário, e nós jamais poderíamos imaginar um ser tão impressionante, tão impactante quanto é o Senhor Jesus Cristo. Jesus pregava, e um dos dados interessantes que eu acho na vida de Jesus é que a Bíblia diz que a família dele não cria nele, a família dele
a família dele não acreditava nele, e o lugar que ele fez menos milagres era o lugar de onde ele era oriundo. Dali ele dizer uma frase que até nós repetimos muito, que o profeta não tem honra na sua terra. Isso é interessante em Jesus, porque a família não acreditava nele, os irmãos dele por parte de Maria não acreditavam nele, mas nem por isso ele deixou de pregar, nem por isso ele deixou de ensinar, nem por isso ele deixou de fazer o que ele veio fazer, nem por isso ele deixou de cumprir o seu ministério. Essa é uma palavra de ânimo para você, que tem alguém que olha para você e não acredita de repente no seu potencial, ou não acredita na sua chamada, ou não acredita numa promessa de Deus para a sua vida. Independente de alguém acreditar ou não, Jesus permanecia firme no foco e no propósito dele. Oh, glória ao nome do Senhor. Essa merecia um glória a Deus bem alto aí da tua mão, meu irmão, porque ainda que alguém não acredite, continua naquilo que Deus te chamou. Ainda que alguém diga que não, continua fazendo aquilo que Deus te vocacionou. E a Bíblia Sagrada diz que a família dele não acreditava nele. Então Jesus seguiu por 2 anos e meio, ou quase 3 anos ministeriais, pregando, ensinando, curando, fazendo muitas coisas que nos 4 evangelhos estão relatados, que são lições para as nossas vidas no findar desse tempo. A Bíblia diz que os fariseus perceberam que não conseguiriam o pegar nas suas palavras. Os fariseus perceberam que não conseguiriam pegar ele também em pecado algum, porque ele não tinha pecado. Os fariseus perceberam que não tinha uma maneira lícita de parar aquele homem tão impressionante. E a Bíblia Sagrada diz que eles começaram a procurar uma maneira de prender ele na surdina e arrancar a vida dele. Pois bem, os fariseus acharam guarita no coração de Judas, que a Bíblia diz que após uma mesa de ceia, você conhece a história, Judas sai da mesa de ceia e vai vender Jesus por apenas 30 moedas. Ele vende Jesus por 30 moedas, retorna com uma turba de soldados, com alguns fariseus, para prender Jesus. Agora Jesus está vindo da oração do Getsêmani, e a Bíblia Sagrada diz que Judas sinaliza quem era Jesus com um beijo. Judas dá um beijo em Jesus, e eu fiquei me perguntando, por que foi que Judas não deu uma pedrada, já que era para sinalizar alguém que seria morto? Por que é que de longe Judas não apontou e disse: está ali, não vale nada, é ele, é Jesus, pode prender ele? Por que é que Judas deu justamente um beijo? Por que é que Judas beijou ele em vez de tacar uma pedra, de tacar uma lança, uma faca? Sabe por quê, irmão? É porque naquela cultura, quem beijava no rosto era um amigo íntimo. Então Judas não queria possivelmente que ninguém soubesse que ele estava traindo e vendendo Jesus. Por isso ele se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus, porque ele estava traindo, mas não queria que ninguém soubesse, não queria perder o status dele com o restante dos 11, não queria perder a posição dele. E eu descobri que até hoje tem muita gente assim, que não está atacando uma pedra em Jesus, não está sinalizando ele de longe, mas está traindo ele com um beijo, cometendo as piores atrocidades de forma oculta para que ninguém saiba. Mas eu vim te dizer que aquele que tem olhos como chama de fogo contempla, revela, assure a tudo e a todos. E a Bíblia Sagrada diz então que Judas trai ele com um beijo. Os homens prendem a Jesus, levam Jesus para a casa de Anás. De Anás levam ele para a casa de Caifás. Os sacerdotes tentam humilhar ele, tentam vilipendiar ele, levam ele para Pilatos. Pilatos diz: ele é nazareno, manda para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. Você conhece a história. Pilatos põe ele na frente da multidão, de um lado Barrabás, do outro lado Jesus, a multidão logo em frente, e Pilatos querendo soltar Jesus, porque não achava um crime em Jesus, porque não achava culpa em Jesus, disse para a multidão: quem quereis que vos solte? Jesus Cristo Nazareno, ou Barrabás um assassino, ou Barrabás um criminoso? E pasmem os irmãos, a multidão que tinha comido do pão que ele deu, a multidão que tinha visto os milagres que ele fez, a multidão que tinha comido do peixe que ele multiplicou, gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás. Isso é de confundir a mente de qualquer um. Como é que pode um negócio desse? A multidão vai preferir conviver com Barrabás, que é criminoso, do que conviver com Jesus. Duas respostas claras e certas nós temos para isso. A primeira é que a multidão sempre escolheu errado, e por mais incrível que pareça, as pessoas sempre preferiram conviver com Barrabás, sempre
sempre preferiram conviver com o mal do que com o bem, porque essa é a nossa inclinação. E a segunda resposta certa para isso é que era propósito de Deus Jesus ser crucificado, era propósito de Deus ele ser moído, era propósito de Deus ele ser humilhado, porque a Bíblia diz no livro do profeta Isaías: ele foi levado como ovelha muda para o matador. Aleluia. Então eu percebo que até na traição de Judas, até no momento em que a multidão o humilha, escolhendo alguém muito pior do que ele, há um propósito de Deus em todo aquele sofrimento, irmão. E o que nós precisamos entender é que Deus não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor. Há um propósito de Deus nesse sofrimento, há um propósito de Deus nessa dor, há um propósito de Deus nessa lágrima, há um propósito de Deus nesse choro. De repente o diabo está tentando te apertar e dizer: nega esse chamado, desiste dessa cruz, mas Deus está dizendo: eu estou no controle da tua vida. O terceiro dia da ressurreição e da honra. Amém, aleluia. Então a Bíblia Sagrada diz que colocam ele, após tudo isso, em um tronco de madeira, e a Bíblia diz que batem nas costas dele com um chicote, por nome Azorrague. Esse chicote tinha nas pontas peças de chumbo e de ossos de carneiro. Cada chicotada que davam em Jesus era uma lasca de sangue, era uma lasca de carne que arrancavam das costas de Jesus. A Bíblia diz que puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, fecharam os olhos dele, começaram a bater nele com uma cana, começaram a cuspir nele e dizer: profetiza e revela agora quem está te batendo, revela agora quem está cuspindo em você. Foi muita humilhação, foi muito sofrimento, você não está aqui de graça. Houve um ingresso a ser pago para você entrar nessa igreja, mas esse ingresso não foi pago com dinheiro, foi pago com sacrifício de cruz e de Jesus. Alvo de cuspidas, de bofetadas, de humilhações, colocam a cruz nas costas dele e dizem: carrega, Nazareno, vai, carrega essa cruz, carrega a cruz. Ele já tinha apanhado muito, estava extremamente debilitado. Ele dá um tropeção ou outro e alguém percebe que ele não vai aguentar tudo aquilo, obrigam um certo homem a o ajudar. A Bíblia diz que esse homem o ajuda até um certo ponto, de um ponto em diante ele vai, levam ele até um monte chamado Gólgota ou Caveira. A Bíblia diz que pregam ele no madeiro e levantam Jesus na cruz. No momento em que ele está sendo levantado, à direita havia um criminoso, à esquerda havia um outro criminoso. Jesus ia sangrando muito, a coroa de espinhos na cabeça, os espinhos de mais de 3 centímetros, o sangue vai escorrendo pelo corpo, a sua face já estava desfacelada. Jesus estava com o seu corpo totalmente moído, totalmente destruído, totalmente aniquilado, o corpo estava totalmente deformado. E é nesse momento que eles levantam esse homem que passou por tudo isso, levantam ele na cruz, que ele vai encher o pulmão de ar e ele vai dar um brado, que foi o primeiro brado pentecostal da história, o brado que Jesus dá após pedir água e dão de beber vinagre a ele. É um brado que vai fazer a terra tremer, que vai fazer o inferno estremecer, mas que vai fazer o céu se alegrar, porque o grito que Jesus dá não é um grito de um qualquer, não é um grito de um alcoólatra, não é um grito de um drogado, não é um grito de um desequilibrado, não é um grito de um criminoso, não é um grito de um corrupto. Ele enche o pulmão de ar e ele dá um grito libertador, ele dá o grito mais potente que já se ouviu nesta terra. Ele enche o pulmão de ar e grita: está consumado. Oh,
precisamos mais subir a escada da igreja de joelho. Nós não precisamos mais acender vela na esquina. Nós não precisamos mais matar bode, matar galinha, matar bezerro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cheia. Se você não deu glória com a mensagem da cruz, você precisa descer as águas e aceitar Jesus de novo. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar as duas mãos. Aleluia, está consumado. Justamente essa, é porque essa frase do nosso português está consumado, no original grego corresponde a uma palavra só. Você sabe que a Bíblia não foi escrita no português, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e aramaico, o Novo Testamento no grego koiné. Essa frase está consumado no grego corresponde a uma palavra só, que é tetelestai, ou teltelestai. A sua pronúncia certa varia entre essas duas que eu te falei. Vamos adotar tetelestai. Dentre tantas palavras que ele poderia usar, a última palavra que ele usa é essa, tetelestai. O inferno treme quando ele diz isso. Por que Jesus usa justamente essa palavra? Porque de acordo com o livro, editado até pela CPAD, que o tema é palavras ditas na cruz, a frase ou a palavra tetelestai no grego era dita por 4 classes de pessoas. Eram 4 as classes de pessoas que diziam essa palavra tetelestai, que Jesus disse na cruz do Calvário. Na primeira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos servos. A segunda classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos sacerdotes. A terceira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos mercadores. E a última classe era a classe dos artistas. Então estas 4 classes diziam esta palavra que Jesus disse na cruz, tetelestai. A primeira classe era a classe dos servos. Quando um servo recebia do Senhor uma tarefa, ele ia, realizava determinada tarefa, voltava no Senhor e dizia, tetelestai, eu sou servo, acabei a tarefa que me deu para fazer. Jesus disse tetelestai na cruz do Calvário, porque ele acabou a tarefa como servo. Esvaziou de tudo aquilo e se fez homem, e em forma de homem se humilhou até a morte, uma morte de cruz. Jesus disse tetelestai como servo, sabe para quê? Para nos ensinarmos a ser servo. O problema hoje é que tem muita gente querendo fazer coisas no nosso meio, em qualquer área da sociedade, que dê algum status, que dê alguma curtida, que dê alguma fotografia, que dê algum confete, que dê alguma foto. Mas Jesus nos ensina até na cruz do Calvário, irmão, a sermos servos. Aleluia, glória a Deus. Tem uma frase aí no mundo que é bem propícia para esse momento da mensagem: quem não vive para servir, não serve para viver. Quando você deixar de ser servo, você deixa de ter utilidade nesta terra. Você nasceu para servir. Mas por que é que as pessoas não querem servir? Porque o servo faz aquilo que aos olhos de muitos parece vil. O servo faz aquilo que aos olhos de muitos parece não ter importância alguma. Servo é assim. O servo, ele não vê o que faz, o servo vê como o faz. Deus também não vê o que você faz. Para Deus o que vale não é pregar. Para Deus o que vale, o que prega, tem o mesmo valor que aquele que vende o salgadinho na cantina ou está ensinando as crianças agora na salinha. O que a gente precisa entender é que na ótica de Deus o que vale não é o que você faz, é como você faz. Se você canta, se você dirige culto, mas de qualquer maneira é muito melhor quem lava o banheiro da igreja diante de Deus do que você. Então o que nós precisamos, irmãos, é aprendermos a ser servos. Na última ceia, Jesus dá uma lição de servo. Ele estava na mesa, de repente a Bíblia diz que ele sai da mesa, e quando ele sai da mesa, uma contenda entra na
mesa e os homens começam a falar: quem de nós é o maior? Quem de nós é o melhor? Quem de nós tem mais intimidade com ele? Quem de nós tem mais comunhão com ele? Os discípulos começam uma briga tola, uma briga infantil para saber quem era o maior, porque Jesus tinha saído da mesa, porque é mais ou menos essa a realidade espiritual. Quando Jesus não está na mesa, a briga está. Quando Jesus não está na mesa, a contenda está. Quando Jesus não está na mesa, a disputa está. Quando Jesus não está na mesa, o enfrentamento está. Mas quando Jesus está na mesa, a glória, a honra e o louvor é toda para ele. Então ele está de longe da mesa, bispo Davi, e a Bíblia diz que ele pega uma bacia numa mão, ele pega uma toalha numa outra mão, e ele vai em direção aos 12 que estavam na mesa. Eles começam a ficar atônitos com isso, porque naquela cultura quem lavava o pé era o menor, era o empregado, era o escravo, era o servo. Aí Jesus diz para Pedro assim: Pedro, me dá o teu pé que eu vou te ensinar agora o que é ser maior. Aí Pedro olha para ele e diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé não. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí ele diz: então não lava o pé não, lava o corpo inteiro. Isso aí é só para te dar uma lição, que no meu reino é assim: quem quer ser o maior, que seja como o menor. Diga glória a Deus. Então Jesus disse: tetelestai como servo. A segunda classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos sacerdotes. Quando alguém levava um animal até o sacerdote para o animal ser sacrificado, o sacerdote inspecionava o animal completamente, e se o animal não tivesse defeitos, se o animal não tivesse nenhuma falha visível e aparente, o sacerdote dizia essa palavra que Jesus disse na cruz: tetelestai. O animal não tem defeito, o sacrifício será aceito. Oh, glória. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui essa noite. Glória, Jesus disse: tetelestai como um animal perfeito, do sacrifício perfeito que foi aceito. Jesus é a perfeição de Deus encarnada, sem telema, comandará cheia, sem defeito, sem erro, sem falha, sem pecado. Eu te desafio a você procurar no Antigo Testamento alguém sem defeito, que você não vai achar. Você vai ver defeito em Abraão, que mentiu quando estava na porta do Egito. Você vai ver defeito em Davi, que matou Urias e ficou com a mulher dele. Você vai ver defeito em Moisés, que é conhecido como o homem mais manso, mas que enterrou, que matou o egípcio com a mão e enterrou na areia. Se você pesquisar do Antigo ao Novo Testamento, também tem Novo Testamento, todos têm defeito. Você vai ver defeito em Pedro, você vai ver defeito em João, você vai ver defeito em Paulo, você vai ver defeito em Maria, você vai ver defeito em todo mundo. Mas eu te desafio a procurar nas páginas sagradas, e você não vai achar defeito em Jesus, porque ele é perfeito e é santo. Glória! Você pode levantar as duas mãos para louvar a ele, porque ele é perfeito. Você pode levantar as duas mãos para glorificar a ele, porque ele não tem defeito, ele é santo. Olha para ele. A terceira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos mercadores. Quando alguém quitava uma dívida, quando alguém pagava uma dívida, o mercador escrevia no versículo tetelestai, que significava dívida. Maravilha! Jesus disse tetelestai, sabe por quê? Porque ele pagou a sua dívida. Eu vou repetir para te dar mais uma chance. Jesus pagou a sua dívida. Oh glória, oh glória. Por esses dias me chamaram para comer num restaurante muito chique chamado Rio Brasa, lá na Barra da Tijuca, na Avenida Reconcílio, de frente para o Via Par.
Um rodízio naquele restaurante é uns 100 e poucos reais. Fora refrigerante, fora um monte de coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu entrei no restaurante sorrindo de uma orelha a outra. Sabe por quê? Porque eu sabia que já estava tudo pago. Você consegue entender isso na sua vida espiritual? É por isso que nós sorrimos de uma orelha a outra, como disse o pastor aqui, porque já está tudo pago. Eu não devo mais nada para o diabo e você também. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Feche os teus olhos e levanta a mão dessa pessoa para o céu. Todo espírito de acusação vai cair por terra agora. Jesus está dizendo: eu paguei a tua dívida. Eu estou sentindo algo de Deus aqui nesse lugar. Você pode receber desta mesma graça. Aleluia, nenhuma condenação há. Ele pagou a dívida. De repente o diabo está te acusando, você fez isso e aquilo e aquilo e aquilo. E o Espírito está te dizendo: eu paguei a sua dívida. Eu vou repetir. De repente o diabo está te acusando, eu vi o que você fez, eu vi o que você olhou, eu vi o que você falou, e Deus está dizendo: olha para a cruz, porque eu paguei a sua dívida. E a última classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos mercadores, era a classe dos artistas. Quando um artista terminava uma obra de arte, uma escultura, por exemplo, ele dava um passo para trás e dizia: tetelestai, acabei esta obra de arte. Jesus disse tetelestai porque o Calvário não é uma derrota, é uma obra de arte nas mãos de Deus. E Jesus disse tetelestai porque a tua vida também não é uma tragédia. A tua vida é uma obra de arte nas mãos de Deus. Naqueles dias, quando alguns terminavam o escrito, principalmente os gregos, no final do escrito, hoje em dia tem fim. Hoje em dia tem the end, hoje em dia tem a bibliografia, hoje em dia tem uma oração no final. Naquela época, no final de um escrito, eles escreviam tetelestai, como quem dizia: acabei este livro. A tua vida não é um rabisco na mão do diabo. De repente você está vivendo algum momento complicado, de dor, de dificuldade, de angústia, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou virar a página, a tua história não vai terminar assim. Oh meu Deus do céu, foi muita profecia para pouco. Glória a Deus. Eu vou repetir: a tua história não vai terminar assim. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Eu não sei qual a obra que Jesus começou, mas o que eu vim profetizar é que a obra que ele começou, ele vai terminar. A obra que ele começou na tua casa de salvar você, vai terminar salvando toda a tua casa. A obra que ele começou te colocando numa determinada porta, vai terminar te usando para a glória dele nessa porta. Levanta a tua mão e pega a obra que ele começa, ele termina. Jesus está na cruz, ele grita tetelestai. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele grita tetelestai. E após isso a Bíblia diz no Evangelho de João que um soldado vem
com um martelo e quebra os ossos do primeiro crucificado. Passa por Jesus e quebra os ossos do outro crucificado. Por que o soldado faz isso? Porque o dia seguinte era o dia da preparação, era o dia da Páscoa, e não podia ficar o corpo exposto na cruz. E naquela época, para apressar a morte dos crucificados, eles quebravam os ossos da canela e da coxa. Por quê? Porque quem morria na cruz não morria com a dor dos cravos. Quem morria na cruz não morria com a dor da crucificação, que era terrível. Quem morria na cruz morria por asfixia, porque os braços ficavam erguidos, os pés presos, e o corpo ia pesando cada vez mais para baixo. Enquanto o crucificado tinha força, ele apoiava no cravo do pé e levantava o corpo, abria a boca e respirava. Mas quando a força ia se esvaindo, o corpo dele novamente arriava. E o crucificado morria assim, depois de muito tempo de levantar e arriar, de levantar e abaixar. Ele não conseguia mais levantar, não tinha mais força, e morria sufocado, porque com as duas mãos erguidas assim, crucificado, o tórax fica comprimido e não se abre para o pulmão se abrir e você respirar. Então quem morria na cruz morria por asfixia. Há relatos de pessoas que duravam semanas para morrer na cruz do Calvário. Aí o soldado, para apressar a morte dos crucificados, ele quebra as pernas, ele quebra o osso do fêmur, o osso da canela do primeiro, ele passa por Jesus e vai quebrar os ossos do outro. Mas quando chega em Jesus, a Bíblia diz que ele vai trocar o martelo por uma lança. Aleluia! E a Bíblia diz que ele fere o lado de Jesus com uma lança. Começa a sair sangue e água, sangue e água, sangue e água, sangue e água. Eu fiquei me perguntando por que saiu sangue e água. É porque, de acordo com a ciência, o soldado atingiu uma membrana chamada pericárdio, que fica atrás do coração, que é composta de sangue e água. Quando ele atinge essa membrana, começa a sair sangue e água, sangue e água, sangue e água. E eu me perguntei, por que sangue e água? É porque sangue e água, gente, minha filha nasceu tem mais ou menos 12 dias. Eu sou pai de 2 crianças, e eu sei que quando o parto é normal, diferente da minha esposa que foi cesariana, um dos sinais que a criança vai nascer é quando a bolsa rompe. E quando a bolsa rompe, a mulher começa a expelir sangue e água, sangue e água, sangue e água. Quando Jesus estava expelindo sangue e água na cruz do Calvário, era sinal que a bolsa espiritual tinha rompido, e a igreja de Mateus 16:18 estava nascendo. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sangue e água vai saindo. A igreja é uma instituição que não nasceu na cabeça de um pastor, ela não nasceu na cabeça de um papa, de um líder. A igreja não nasceu na cabeça de Lutero nem de Pedro. A igreja nasceu no coração de Deus e no Calvário. E o texto de João continua dizendo assim, João 19, 33, 35, 37. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será mais alto, nenhum dos seus ossos será mais alto, nenhum dos seus ossos será. E eu fiquei me perguntando, por que desse capricho? Porque Deus não faz nada assim por fazer. Você pensa que Deus é igual você que acorda para acordar, que come porque tem que comer? Deus não. Deus não é aleatório em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Vê a criação, Ele vai fazendo a luz com o propósito de iluminar, porque a terra estava uma bagunça. Depois Ele cria as luminárias para governar o dia, a noite. Então tudo que Ele faz com propósito. Por que é que Deus tem esse capricho, esse desejo de não deixar nenhum dos ossos de Jesus se quebrarem? Porque esse ato aqui, gente, não é um ato natural. Esse ato aqui é um ato extremamente espiritual. Eu disse que é extremamente espiritual. E Jesus era todo precioso. Mas para o sacrifício, até do Antigo Testamento, a parte mais importante do animal era o sangue. Eu disse que era o sangue. Por isso a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o sangue era o mais valioso. E Jesus estava ali no momento na cruz, já tinha entregue o Espírito, mas ele espiritualmente ele estava ali. Eu preciso que você entenda uma coisa:
Por que os ossos dele não poderiam ser quebrados? Porque, como eu já disse, o sangue é o mais valioso. O sangue não é produzido no pulmão. O sangue é oxigenado no pulmão. O sangue não é produzido no coração, ele é bombeado para o corpo todo no coração. O sangue, irmãos, ele é produzido na medula óssea, que fica no interior dos ossos longos, coluna vertebral e fêmur. Então, quando os ossos se quebram, a produção de sangue fica comprometida. É por isso que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados, porque a produção de sangue jamais poderia ser comprometida. Ah, você não entendeu. Essa força toda para te explicar, você não entendeu. Eu estou dizendo que os ossos não se quebraram. Tem sangue de Jesus até hoje para te perdoar. Algumas outras são de aviso para mim. E como eu estava meio barro, meio tijolo, 13, 14 anos, eu morava em Jacarepaguá. E eu lembro que nessa época, às vezes eu tinha sonhos. Como eu estava afastado, minha mãe era crente, mas eu não. Salvação não vai passando assim de pai para filho, é experiência pessoal. Então eu tinha sonhos de demônios me agarrando, correndo atrás de mim, me perseguindo, tentando me matar. E eu lembro que nos sonhos eu ia tentando lutar, brigar, atacar alguma coisa, correr, nada adiantava. Mas eu estava desviado. Quando eu dizia no sonho, há poder no sangue de Jesus, na hora o demônio batia em retirada e eu acordava de madrugada suando frio, sem vergonha, eu não voltava para Jesus. Mas o poder do sangue, aleluia. Você consegue entender a profundidade que é nisso? Eu não sei qual é o mal que te persegue, mas hoje, pelo poder do sangue de Jesus, bata em retirada. Tiram ele da cruz. Os soldados percebem que sai sangueado, ele já está morto. Tiram ele da cruz. E agora vai surgir no cenário bíblico, em Mateus, um personagem muito interessante. Porque nesse momento aqui, gente, Jesus estava só o corpo. Enquanto isso, é Pedro que diz que ele está descendo as partes mais baixas, está fazendo um monte de coisa. Mas o corpo está ali. E os discípulos, João ficou até a cruz. Acabou aquilo ali, ele sumiu também. Os discípulos sumiram. Como quem estava perto vai para longe, Deus levanta alguém que estava longe e traz para perto. Eu não sei se você entende isso, mas surge no cenário bíblico um camarada chamado José de Arimateia pedindo corpo para Pilatos. Ó coragem! Os discípulos que estavam perto sumiram, eram eles que eram para tentar fazer isso. E Arimateia, que estava longe, nunca tinha aparecido no cenário antes da crucificação, botou, me perdoe a expressão, a cara e disse: me dá o corpo dele para me enterrar ele com honra. Deixa eu mudar um pouco, só para abrir um parêntese para te dizer
que se no teu momento de necessidade, quem está perto se afastar, Deus vai trazer alguém de longe para te ajudar. A Bíblia diz que Arimateia é rico e pede o corpo. Ele é interessante porque ele é rico. Eu disse que ele é rico. Eu não sou defensor e longe de mim, eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade, mas eu também sou contra a teologia da miséria. Porque em Deus não há sentimento de coitadismo se você é menos afortunado financeiramente, ou de te olhar diferente se você é mais. Porque Deus não olha o que você tem, Deus olha o que você é. Eu estava lendo esses dias na minha leitura devocional Mateus, o jovem rico. O problema do jovem rico não era ele ser rico. O texto diz que ele tinha muitas posses. O problema não era ele ter posses, o problema eram as posses terem ele. Você entende isso? O problema não era ele, jovem rico, ter posse. O problema é que as posses tinham ele. E quando as posses te têm, você faz o que ela quer. Agora, quando você tem as posses, é você que determina como você vai viver. Quando é o dinheiro que tem o homem, ele mata tudo por causa de dinheiro, ele deixa de vir para a igreja por causa de dinheiro. Agora, quando é ele que tem o dinheiro, ele subjuga o dinheiro de você vai virar oferta na casa de Deus, porque sou eu que te tenho. Aí ele é homem. Arimateia é rico. Ele aparece e pede o corpo. Como o poder só respeita poder, e ele tem algum recurso, Pilatos respeita e diz: pode pegar para você, não serve para mais nada. Ele pega Jesus, e o texto diz, Mateus 27, que ele vai colocar Jesus em um sepulcro novo. Diz que ele vai colocar Jesus em um sepulcro novo. A mais alto, um sepulcro novo. Eu preciso que você entenda que naquela cultura era honra para o homem, bispo Davi, ser o primeiro a ser posto no sepulcro. Naquela época era honra, pastor. Tanto que as pirâmides nada mais são do que grandes sepulcros. Enquanto os faraós estavam em vida, eles pensavam: eu vou fazer algo para deixar marcado aqui. Então não somente os faraós, mas em toda a cultura bíblica você vai ver que a sepultura sempre leva o nome do primeiro. Isaac foi sepultado na sepultura de Abraão, seu pai. Então para os homens isso era honra. A gente percebe nas entrelinhas que eles tinham um esforço muito grande para perdurar mesmo após mortos. Por isso que eles gostavam de ter homem, para levar o nome da família. Por isso que eles gostavam de construir sepulcros, para que de alguma maneira o nome deles fosse lembrado. Então era honra para alguém ser o primeiro a ser posto no sepulcro. Agora eu quero só que você imagine essa cena da vida de José de Arimateia, que não está na Bíblia. Ele está mandando alguém cavar um sepulcro. E ele está pensando: eu vou ser o primeiro a ser posto nesse sepulcro. A honra vai ser minha. Esse sepulcro vai levar o meu nome. Depois que eu passar, alguém vai dizer: o sepulcro de Arimateia. Eu vou cavar, eu vou gastar para ser o primeiro. Arimateia faz tudo, gente, porque a intenção dele quanto ao sepulcro era ser o primeiro. Mas aí o impacto da cruz foi tão grande que ele tomou o corpo e diz: eu fiz o esforço para mim, eu cavei o poço, como a gente diz, para mim beber, eu investi dinheiro, eu investi tempo, mas o primeiro lugar eu vou dar para Jesus. Ah, meu Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sei que você está se matando de estudar, eu sei que você está se matando de trabalhar, eu sei que o esforço é teu, o suor é teu, a lágrima é tua, mas quer viver com honra, é dar o primeiro lugar para Jesus e falar: é teu. Ele dá o primeiro lugar. E o texto diz que quando ele está pondo o corpo lá, os fariseus vão até Pilatos. Você me ouve mais 2 minutos, diga amém. Amém. Vai até Pilatos e diz assim: Pilatos, aquele enganador, quando estava vivo, ele contou um monte de mentira por aí. Ele falou que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Ele falou que ele ia fazer o sinal de Jonas, destruir esse templo, o terceiro dia eu vou reerguer. Ele disse até um sermão meio estranho, quando ele disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou e volto a tomar. Oh glória a Deus. Pilatos está ouvindo tudo aquilo e falou: o que vocês querem? Aí os fariseus dizem assim: não, prepara uma turba, prepara um meio de nós selarmos ali uma pedra, porque com certeza os servos daquele enganador
É interessante isso, os fariseus estavam com mais fé na ressurreição do que os próprios discípulos de Jesus. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão pode não ter acabado e esse último erro vai ser pior do que o primeiro. Aí os fariseus vão com uma turma de soldados, colocam uma pedra enorme no sepulcro, eles selam a pedra, e a Bíblia Sagrada diz que dará aos fariseus e os soldados na porta do sepulcro. Primeiro dia, segundo dia, estão revezando em horários. Deixa eu só abrir um parênteses para dizer uma coisa. Como eu já disse aqui, é Pedro que diz que ele vai até as partes mais baixas, que ele leva cativo o cativeiro. Eu não sou um teólogo profundo, mas o que eu posso dizer é que do dia que ele entrega o Espírito na cruz até o dia que ele sai do sepulcro, ele não está inerte, ele está trabalhando. Diz que ele está. Agora, recebe isso aí. Ninguém está vendo nada na terra, mas no mundo espiritual, Jesus está trabalhando. Ai, glória! Eu não estou vendo nada. Se eu falasse para você que eu estou vendo um anjo aqui, estou vendo uma pena ali, era mentira, mas eu tenho fé que enquanto você está aqui, ele está trabalhando em teu favor. Você não está vendo, mas enquanto você está aqui dando glória, ele está fechando cova para parentes seus. Você não recebeu, não, você não está vendo, mas enquanto você está aqui, ele está cortando os laços contra a tua vida. Ele trabalha sem você. A mão está cheia. Ele está trabalhando. Os fariseus estão lá na porta. Aí a Bíblia diz: quando o dia vai virando do segundo para o terceiro, a expectativa dos fariseus é que algo ia acontecer de fora para dentro, que alguém ia rolar a pedra, ia roubar o corpo, ia fazer alguma coisa. Enquanto isso, Maria e a Madalena estão indo ao sepulcro pensando: quem vai remover essa pedra? Porque a pedra é enorme, eles são tão endemoniados que eles selaram a pedra, não dá para tirar do lugar, como é que a gente vai fazer? Enquanto isso, a Bíblia diz que vai acontecer algo extremamente espiritual, que é uma das partes mais fortes da história de Jesus. O texto diz que enquanto eles estão naquela expectação, o que vai ser? Prepara a espada, porque se Pedro vier aí, ele vai tomar. Não vai ninguém abrir esse sepulcro e ninguém vai fazer nada de fora para dentro. Mas enquanto isso, a Bíblia diz que está descendo um anjo. Porque o terceiro dia vira, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. O anjo está descendo. E enquanto o anjo está descendo, a terra começa a tremer. O anjo pousa e a terra está tremendo. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, porque esse tremor foi um tremor diferente. Eu disse que esse terremoto foi um terremoto diferente. Por que eu estou falando isso? Porque terremoto é movimento de baixo para cima. Porque terremoto é movimento, bispo, nas placas tectônicas. Os 5 continentes estão em cima de 3 ou 4 placas tectônicas, de acordo com a geografia. E quando essas placas tectônicas do subsolo se movimentam, os terremotos acontecem. Elas entram em atrito, os terremotos acontecem. Então o terremoto é um movimento de baixo para cima, de baixo para cima. Mas esse terremoto não foi de baixo para cima. Aleluia! Foi de cima com a descida do anjo para baixo. Orai, calamandara cheia. Você precisa resgatar na tua vida espiritual que tem coisas que não são de baixo para cima. Deus está dizendo: vai mover
assim: tirai a que dava ali para os amigos de Maria e de Marta removerem a pedra. Os amigos de Lázaro dava para eles moverem. Agora essa aqui era muito mais difícil, porque não obstante o peso, ela estava selada. Eu disse que ela estava selada. Mas não tem problema não, porque a pedra que os homens não podem remover, Deus manda o anjo, mas que ela sai do lugar, ela sai. Era para você ter dado glória mais alta de crente pentecostal, porque eu estou dizendo que aquilo que você não move com a tua mão, Deus vai mover em teu favor. Ele está rolando a pedra. E a Bíblia Sagrada diz que os fariseus estão caindo. De repente, de lá de dentro, oh glória, Aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso! ele vai saindo de dentro do sepulcro. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mais uma lição. Os fariseus, os soldados, Pilatos, todo mundo achou que algo aconteceria no sepulcro de fora para dentro. Mas o maior milagre que aconteceu no sepulcro foi de dentro para fora. Porque está acontecendo agora, eu tenho consciência da profundidade, da força da palavra. Não que eu estou falando, é porque a palavra é de Deus. Mas está acontecendo algo agora no teu coração. Porque o maior milagre não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Fica de pé em nome de Jesus. Ele sai. Enquanto isso, Maria está indo. Madalena, as Marias, Maria, a outra Maria, elas estão indo para o sepulcro. E na cabeça delas, elas estão com uma preocupação. Quem vai remover a pedra? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ver o corpo dele novo. Que tristeza, que angústia. Mas o que elas não sabiam é que no sepulcro havia uma surpresa reservada para elas. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Porque elas estavam indo para o sepulcro, elas estavam indo para o lugar certo, meu Deus, com o pensamento errado. Mas quando elas chegam no sepulcro, elas ficam atônitas, vendo os homens jogados no chão como mortos. E elas olham para cima da pedra, tem um ser celestial em cima da pedra. E o ser libera a palavra, que é a palavra com a qual eu quero encerrar a oportunidade. E qual é? Porque vocês estão buscando entre os mortos o que vive. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro.
agora Ele está passeando no meio dessa igreja. Oh, glória! Nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem os fariseus endemoniados, nem os soldados que não sabiam de nada, nem nenhuma força, nenhuma criatura, nem Satanás conseguiu segurar Ele. Eu não vim te falar de um Jesus que a sua história se encerra na cruz. Eu vim te falar de um Jesus que a história dele é continuada após o terceiro dia da ressurreição. Eu vim dizer para essa igreja: Jesus está vivo! Agora eu quero fazer uma pergunta para devolver a quem de direito. É esse Jesus que está vivo, que falou comigo hoje. Vou te confessar, eu estava vendo o UFC, Carrão Combate, e Jesus falou comigo: Bruno, vai ler a Bíblia, vai orar que você vai pregar daqui a pouco a minha palavra. Eu tive que desligar, e eu fui ler a Bíblia, fui orar. Foi Ele que falou comigo: você vai falar de novo sobre o que eu fiz na terra e o que eu continuo fazendo. Em nome dele que eu estou aqui essa noite. E que eu venho te dizer: Ele te ama e está de braços abertos para te receber. Tem alguém aqui essa noite que não é cristão e quer voltar hoje para Jesus. Você está afastado, deu um pulo no aprisco, mas hoje não teve jeito. Ele te agarrou aí pelo coração e você está sentindo algo que nunca sentiu. Sai do teu lugar e vem à frente, eu quero orar com você. Tem alguém aqui essa noite que quer voltar para o Senhor Jesus, ou entregar sua vida para Ele como seu Salvador? Sai do teu lugar agora e vem à frente, que eu quero orar com você. Sai do teu lugar em nome de Jesus e vem. É você que decide se vai receber um abraço dele, ou se vai continuar. Volta para Ele hoje. Em nome de Jesus, sai do teu lugar agora e volta para os braços do Pai. Vou te dar alguns minutos, sai do teu lugar. Quebra essa corrente. Há poder no sangue de Jesus agora sobre os teus pés. E vem viver uma vida com abundância. Só com Jesus dá para ter vida na vida. Tem gente que não está vivendo, está existindo. Cadeira existe, microfone existe. Deus não te fez para existir, Deus te fez para viver a vida que Ele sonhou para você. Sai do teu lugar em nome de Jesus e vem. Glória. Eu sei que tem mais gente.
uma netinha, um menininho e uma menininha. Esse homem tinha uma fazenda. E esses netos foram passar as férias junto com esse senhor, com esse avô na fazenda. O avô ficou feliz por receber os 2 netos. E nessa fazenda o avô tinha um lago. Nesse lago tinha alguns patos. Dentre eles tinha um pato que era o pato favorito daquele velho senhor. E aí no segundo dia, na casa do avô, o menininho pegou uma pedra jogando no lago e sem querer acertou a cabeça do pato que o avô dele mais gostava. A menina viu aquilo. E aí quando nos afazeres domésticos a avó mandava a menina fazer alguma coisa, ela apertava o irmão e dizia: olha, você matou o pato, você enterrou o pato, vovô não viu, mas eu vi, vai fazer alguma coisa agora, senão eu vou contar. E o menino passou as férias quase todas assim, com medo da pressão que a irmã dele fazia, porque ela apertava e dizia: você matou o pato, vou contar pro vovô, tudo que era para mim fazer, você vai ter que fazer. E o menino ficou numa pressão. E na mesa de jantar, o avô perguntava: eu não estou vendo mais o pato, cadê o meu pato? E o menino ficava com aquela angústia, com medo da menina falar. E no final das férias dele, no último dia, ele pensou: não posso ir embora para casa com essa angústia. No momento do jantar, aquele menino que não aproveitou nada das férias, porque ficou fazendo todas as tarefas dele e da menina que ameaçava ele, virou para o avô e disse assim: vovô, eu tenho uma coisa para contar para o senhor. Fui eu que matei o pato. Aí o avô olhou para ele e riu. Disse: meu filho, eu estava na janela vendo quando você jogou a pedra e acertou o pato. Mas cada vez que eu perguntava quem matou o pato, eu estava te dando uma oportunidade de reconhecer, de me abraçar e de aproveitar as tuas férias. O diabo é tipo de irmão mais velho que fica assim: você matou o pato, você matou o pato. Mas eu vim te dizer, Deus já viu tudo, meu filho. Ele está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade hoje, sai do teu lugar e vem. Glória a Deus. Glória a Deus. O avô abraçou o menino e disse: meu filho, era para você ter aproveitado mais. Você é muito mais importante para mim do que qualquer coisa. Você é muito mais importante para Deus do que qualquer erro que você possa ter cometido. Ele está dizendo: vem. Porque até para aqueles que querem te apedrejar, eu vou dizer, diz o Senhor: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu estou insistindo, porque Deus está falando no meu coração que tem mais gente. Pô, querido, não deixa essa oportunidade passar. Não deixa essa oportunidade passar. É hoje que Deus reservou para mudar a tua história, para escrever um novo caminho para os teus pés. Em nome de Jesus, a Bíblia diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mais alguém? Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá. As mãos para cá, que eu vou devolver aqui de direito para fazer a oração. Estende as mãos para cá. Ó Deus, eu quero te entregar estas pessoas que voltaram hoje
para os teus braços neste culto do amigo. Ó Deus, eu quero te entregar cada uma delas, Senhor. Senhor, eu não sei quais são os erros, as falhas, mas eu sei de uma coisa: Tu já pagou a dívida de cada uma delas. E a partir de hoje nenhuma condenação há contra elas. Ó Deus, eu quero te pedir que toda artimanha maligna, pelo poder que é no sangue de Jesus, seja quebrado agora. Calamaro Racémia. Ó Deus, que todo ataque do diabo seja quebrado agora. Ó Deus, que a partir de hoje seja inaugurado um novo tempo nestas vidas. Um tempo de vida com vida. Um tempo da Tua presença nos nossos corações, nesses corações. Um tempo de alegria abundante. Um tempo de comunhão com o Teu Espírito. Ó Deus, eu quero te pedir, lava cada uma dessas pessoas no sangue de Jesus. Sangue que purifica, sangue que redime. Ó Deus, carimba o passaporte delas para o céu. Senhor, começa a tocar no interior da mente de cada uma delas. Começa a remover agora todo desejo carnal. Começa a colocar agora um desejo de estar na Tua casa. Começa a colocar agora nelas um desejo de estar na Tua presença, de comer a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que naquele grande dia nós possamos nos encontrar nos céus. Que essas pessoas saiam daqui acompanhadas pelo Teu Espírito Santo dentro delas. Que toda mágoa, que toda mancha, calabarachúria, seja removida agora em nome de Jesus. Toma, Pai, estas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor acima da sua cabeça. O sangue a poder, sim a poder, queres tomar a vitória ao ganhar, Teu sangue tem esse poder, grande a poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus, a poder, sim, no Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza? Queres pureza para o teu coração? O sangue a poder, sim, mais lealdade, mais consagração. Teu sangue tem este poder. Este poder. Erga a sua mão e cante isso. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar Deus pela vida do pastor Bruno Fernandes? Podemos dizer aleluia! Glória a Deus. Senhor, continue usando o seu servo.
Pastor Bruno tem sido uma referência no Evangelho, o Senhor tem me levado a vários lugares. É um ministério que está despontando, crescendo. Que o Senhor continue escondendo atrás da cruz ensanguentada, para que Ele continue sendo esse obreiro valoroso, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Que juntos digamos amém. Eia! Vamos e possuamos a terra. Eia! Vamos e possuamos a terra. Eia! Vamos e possuamos a terra. Um abraço aí no teu irmão e diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.